Boa tarde, amigos de Jerusalém. Nos encontramos na entrada do bairro Judeu, nosso quarto passeio. Hoje visitaremos o bairro Judeu, portanto, bem-vindo aos tempos modernos. Vamos andando pela rua Chabad até chegar no Cardo. Provavelmente vocês repararam que as pedras aqui são diferentes daquelas que já vimos até agora. Isso se deve a que o bairro Judeu é o mais novo de todos. E vocês se perguntarão, como pode ser que se estamos aqui tantos mil de anos, seja esse precisamente o bairro mais novo? A razão é que quando os jordanianos conquistaram a parte oriental de Jerusalém e a cidade antiga, destruíram o bairro Judeu. E só no ano 1967, na Guerra dos 6 Dias, foi reconstruído. Por isso, temos essas pedras à nossa esquerda, lisas, maiormente, o que significa que foram cortadas com máquina. Aqui à nossa direita temos outras, as quais a superfície é muito irregular. São muito antigas e foram reutilizadas para a construção do bairro Judeu. Estamos chegando no Cardo. O Cardo era a rua principal que cruzava a cidade de norte a sul na época dos romanos e os bizantinos, como hoje uma avenida. Aqui abaixo podemos ver o Cardo. Nós desceremos e andaremos pelo Cardo. Podemos ver alguns grupos, provavelmente israelenses, colégios e também adultos, mas turistas ainda não. Essa é a parte aberta. De fato, tudo era assim. Vocês estão vendo aqueles arcos lá no fundo à direita? Essas eram as lojinhas para que os peregrinos pudessem se abastecer de coisas quando vinham no antigo templo sagrado. Para ter uma ideia de como era naquela época, vamos entrar na parte coberta, onde vamos enxergar alguns mosaicos bastante novos que mostram como eram aquelas lojinhas naquela época. Vamos ver uma a uma. Aqui a primeira, por exemplo, vendia talheres de cerâmica, coisas de cerâmica. Essa especiarias. Essa outra, animais, talvez para o sacrifício. Comida. Tapetes, etc. Temos vários. E se nós queremos ver uma pintura que reflete a vida naquela época, podemos ver aqui essa obra feita por um artista francês. Assim é como era naquela época. Os arcos que vêm à direita eram as lojas, gente andando pelas ruas. E eu quero pedir para vocês descobrir pelo menos uma coisa que não pertence àquela época e escrevê-lo nos comentários, ok? Um erro. A verdade não é um erro, senão um anacronismo. E agora vamos ir perto aqui no canto abaixo à esquerda para enxergar os 7 símbolos de Israel. Temos as tâmaras,
azeitona, uva, romã, trigo e aveia. Eu acho que se diz aveia. As 7 espécies, pode dizer, que identificam o povo judeu. Então, não esquece de achar a imagem incorreta, tá bom? Agora continuaremos para dar uma olhada no mercado judeu, que se encontra a continuação no mesmo cardo, também parte coberta. Opa, está fechado, porque as lojas estão fechadas pelo Covid, o coronavírus, então o passeio também lá. Então, voltaremos para o nível das casas. Como vocês puderam sentir, nós descemos para andar pelo cardo, e isso se deve a que muitas culturas conquistaram esse lugar. E cada uma delas destruíram e voltaram a construir sobre as ruínas. Portanto, podemos dizer que hoje em dia a vida transcorre entre 70 e 100 metros por acima do chão da época do rei Davi. Aqui à nossa direita podemos ver algumas ruínas, mas falaremos sobre elas agora, agora mesmo, que estamos vendo exatamente suas dimensões. Aqui temos a muralha de Ezequias. Essa muralha foi construída nos anos 700 a.C. pelo rei Ezequias para proteger a cidade dos assirianos que vinham desde o norte, conquistando tudo o que vinham no caminho. Outra coisa que fez o Ezequias foi construir um aqueduto subterrâneo para trazer a água do rio de fora da cidade para dentro e que eles não tenham que se rendir frente aos assírios. Essa muralha se chama a Muralha Larga e tem 20 metros de largura, e graças a ela e o aqueduto subterrâneo, Jerusalém não foi conquistada pelos assirianos. Bom, nos encontramos na praça principal do bairro judeu. A menorá, com 7 braços, é um dos emblemas de Israel. Aparece pela primeira vez no livro do Êxodo do Antigo Testamento. E uma das interpretações é que cada braço é por um dia da criação. Uma outra interpretação diz que são 7 pelos 7 símbolos que nós vimos agora na pintura no cardo, que simbolizam o povo judeu. O cadeado de 7 braços se diferencia daquele de 9, que se chama Hanukkah. Como eu prometi no passeio anterior, vou explicar o que é a Hanukkah. A Hanukkah é para lembrar, é um símbolo que nos lembra um milagre acontecido no século II antes de Jesus Cristo, quando os judeus lutavam contra os gregos e tinham azeite para dar luz durante só uma noite, e esse azeite ficou para 8 noites. Então, temos 9, porque com o braço do médio, o maior que tem, acendemos cada noite uma vela a mais. O primeiro dia uma vela e aquela do meio ou a maior. O segundo 2 velas e aquela do meio vamos lá chamar a líder. E pelo geral, o pessoal coloca as Hanukkiot junto às janelas de jeito tal que tudo quem passasse pela rua pode ver a luz daquela casa. Geralmente, a festa de Hanukkah cai perto do Natal, em dezembro. O prédio que vocês veem no fundo, com a cúpula branca redonda, é uma sinagoga.
Mas nós devemos lembrar que, mesmo que ela se vê novinha, a primeira sinagoga construída aqui, que foi Ashkenazi, foi no século XVIII, ano 1770. Até esse momento, não tinha Ashkenazis em Jerusalém. E só naquele ano chegam os primeiros Ashkenazis e eles querem uma sinagoga para eles. Eles não tinham dinheiro para construir, então pediram um préstamo aos otomanos, que eram quem governava naquela época aqui. Os otomanos apresentaram duas condições. A primeira, que a cúpula não seja mais alta que o Domo da Roca. E a segunda, que o préstamo fosse devolvido em 20 anos. O resultado foi que, mesmo não era mais alta que o Domo da Roca, mas passados os 20 anos, ainda eles não tinham dinheiro para devolver o préstamo, porquanto os otomanos exilaram os Ashkenazis de Jerusalém e destruíram a primeira sinagoga que foi construída neste mesmo lugar. 100 anos mais tarde, chega a primeira onda imigratória da România e outros países ashkenazis, em 1882, e eles reconstruíram a sinagoga sobre as ruínas da primeira e chamaram Ahurvá, que significa a ruína. Mas como falamos anteriormente, os jordanianos destruíram o bairro judeu quando conquistaram a cidade antiga no 1948. Então, também destruíram mais uma vez essa sinagoga. Essa que vocês têm na frente é bem novinha, tem apenas 12 anos. E ainda se chama Ahurvá. Tem o Aron HaKodesh mais alto do mundo. Aron HaKodesh é onde se guardam os rolos da Torá. E é muito luxuoso em madeiras e cristais. Não tem nada a ver com a sinagoga original. Também tem que pagar ingresso e reservar com anterioridade. Meu filho diz que eles cobram o ingresso ainda para devolver aos otomanos. Essa é a Rua das Comidas do bairro judeu. Por ela, chegaremos até nosso último ponto do passeio, onde poderemos ver o Muro das Lamentações, o Kotel, como nós chamamos, o Domo da Roca, a Mesquita de El-Aqsa, e esse será também o princípio do quinto passeio. Bom, agora desceremos até o final do bairro judeu. E aqui podemos ver à nossa esquerda ruínas de um prédio da época cruzada. E também podemos enxergar ao fundo a mesquita de El-Aqsa. É aquela cúpula cinza que tem no fundo. Na hora que vamos descendo, podemos encontrar várias pessoas pedindo tzedakah, que é caridade. E daqui a pouco, quando vamos a chegar na metade da descida, teremos uma surpresa. Surprise! Estamos aqui. Atrás desse ponte, vocês podem ver uma muralha, que é o Muro das Lamentações, o muro ocidental, o Kotel, como nós chamamos aqui. Detrás dele, aquela cúpula dourada, é o Domo da Roca.
a razão daquele ponte horrível e a história do Kotel, o Domo da Roca e a Mesquita de Al-Aqsa, nós ouviremos no próximo passeio junto a Israeli Box. Obrigada, Sharon e Maia, por me conceder esse espaço. E até a mais, gente. Até o próximo passeio.